E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Sanepar. Para quem investe nela já não sabe mais o que acontece, né? Você olha para a empresa, parece que tá barato com base no que ela entrega, mas a empresa não anda, a empresa só vai para baixo, a empresa não flui. O que será que tá acontecendo? Então a gente vai trocar essa ideia. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e é claro que nada que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento. Só para a gente poder dar uma introdução, a Sanepar ela é uma empresa de saneamento do Paraná, ou seja, ela é uma estatal. Porém, quando você compara os indicadores financeiros contábeis, ela aparentemente, de todas as disponíveis na bolsa que a gente tem no segmento de saneamento, ela aparenta ser a mais interessante, que possui uma performance maior. Por que as ações não andam? Bom, existem alguns problemas. O primeiro que trouxe a cotação dela bem para baixo foi na questão de que devido ao fechamento, teve algumas questões ali de tarifas que foram postergadas e tudo mais, e também não estava chovendo, então teve uma queda nos reservatórios, o que fez com que a empresa precisasse fazer aqueles rodízios para que um dia com água, um dia sem água, para que tu fizesse uma segurança de que esses reservatórios não zerassem. E agora a gente tem o quê? A prorrogação ainda dessas questões tarifárias em alguns aspectos e essa parte de eleições, acredito eu também, que acaba gerando um achatamento, principalmente nessas empresas estatais. Bom, a primeira ponta que a gente olha, a gente tá aqui no site de RI da Sanepar. O primeiro ponto era a par da chuva. Beleza, já voltou a chover, a gente consegue ver que o nível do reservatório aqui, quase todos já estão próximo de 100%. Só essa barragem de Passaúna que está em 71%. Bom, essa parte a gente já consegue ver que aparentemente está normalizado, está tranquilo e consegue fazer a prestação do serviço. Quando a gente dá uma olhada no fato relevante que ela lançou aqui em 7 de junho, a gente consegue ver aqui, ó, prorroga a cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na categoria Água Solidária. Mas aí aqui, ó, ela ressalta aqui, ó, que é da ordem de 5,5 milhões ao mês, e aqui, ó, ressalta-se ainda que não se trata de isenção ou abatimento, ou seja, é uma prorrogação. Mas isso daqui a gente sabe, né, que principalmente ainda por ela ser uma estatal e tudo mais, pode acontecer disso daqui em algum momento se tornar uma perda. Na minha opinião, pode acontecer. Mas ela fala aqui que não é uma isenção e nem um abatimento. Mas a gente pode esperar todos esses cenários. O que ainda gera essa manutenção com essa questão de, tipo, poxa, ela não consegue ser uma empresa operacional que de fato faz o que precisa fazer para que a empresa flua e gere rentabilidade. Aí você pode falar assim pra mim, pô, careca, beleza, já choveu, o reservatório subiu, a questão de tarifa ali, a gente às vezes até entende, né, tipo, sabe que é uma questão mais social, e que a gente se expôs a uma empresa estatal, e que isso aí poderia estar ocorrendo, é do jogo, beleza, mas como é que ela tá em questão de resultado financeiro? Ela tá conseguindo ficar atrativa, mesmo com essa prorrogação? Como que isso daí está fluindo? Bom, vamos dar uma olhada aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer uma pré-análise de investimento. Vamos buscar aqui então as ações da Sanepar para a gente conseguir ver como que ela performou ao longo do tempo e a questão de indicadores dela. Se você não conhece o ticker dela, é SAPR11. Se você for utilizar no fracionário, é só pôr o Fzinho na frente se for comprar entre 1 a 99 cotas, beleza? Então aqui a máxima de 20,27, mínima de 16,71 e está num preço atual de 17,90. Isso daqui é só para a gente ver como que ela se comportou frente à valorização ou desvalorização de cota, não deve ser levado em conta para tomar uma decisão de investimento só olhando isso, beleza? Então um dividend yield de 6,49 é um dividend yield atrativo, assim. A gente não é aquele dividend yield maravilhoso, mas por um segmento que você entende essa recorrência, um reajuste inflacionário, sabe que vai ter essa perspectiva de aumento de caixa ao longo do tempo. É um dividend yield interessante, principalmente quando a gente pensa no isso daqui vai ter um aumento ao longo do tempo e quando a gente comparar com o nosso preço de aquisição de cota, a gente vai ter um dividend yield sobre o custo de aquisição muito mais atrativo, que seria o dividend yield on cost, beleza? Quando a gente chega aqui na parte de indicadores dela, o preço-lucro da Sanepar está extremamente atrativo, ou seja, em 4,42 anos, aí, o lucro da empresa seria capaz de se recomprá-la. E aqui vai acontecer uma coisa, se eu não me engano, que ocorreu no próprio vídeo do Banco do Brasil, quando a gente comparou algumas métricas. Vamos dar uma olhada em como que ela se comportou ao longo do tempo. A gente consegue ver que ela sempre trabalhou em métricas de PL maiores e que agora ela está reduzida. Preço-valor patrimonial, que seria o quanto que a empresa tecnicamente vale de patrimônio e quanto que você está pagando por ela, que nesse caso, se ela valesse 100 mil, tecnicamente você estaria comprando ela por 67 mil,
que você estaria comprando ela abaixo do preço. Mas essa métrica aqui, como eu já expliquei para vocês, não necessariamente ela é uma métrica atrativa ou negativa, independente do resultado. Por quê? Uma métrica acima de 1, ela pode entender que é uma empresa que ela é uma ótima empresa, uma empresa que não possui talvez tanto patrimônio, mas que gera muito caixa, ou uma empresa que tem patrimônio, mas também tem uma ótima credibilidade no mercado. Então, é normal e aceitável que seja maior do que 1. E menor do que 1 não necessariamente é uma segurança, assim, de você estar comprando algo mais caro por um preço menor, porque às vezes tem algum problema aqui em questão que está fazendo com que essa desvalorização ocorra, que esse deságio ocorra, beleza? Mas assim, quando a gente vê uma métrica reduzida de P sobre VP e outros indicadores, como por exemplo, recorrência em lucratividade, aumento de faturamento, recorrência de distribuições de lucros, ROI interessante. Quando a gente une com diversos fatores, a gente pode chegar numa percepção de que talvez possa ser uma oportunidade quando esse valor está inferior a 1, porque a gente tem todo esse processo aqui interessante, aumento de receita, aumento de lucro, distribuições, retorno sobre patrimônio investido interessante. E daí, quando a gente compra algo que custa 100 mil por 67, com todos esses fatores, pode ser que seja interessante, beleza? E quando a gente olha como ele se comportou ao longo do tempo, a gente consegue ver também que ele sempre trabalhou em métricas maiores do que 0,67. Quando a gente vem aqui para a parte da dividend yield, que a gente já comentou que é uma métrica até que interessante, olha que bacana aqui. A gente consegue ver que ele sempre trabalhou em métricas inferiores. Por que isso ocorre? Muito provavelmente, quando passam esses momentos atípicos que geram esse problema no mercado, as pessoas ficam com mais medo e daí o preço da cota reduz, o que traz um PL e um preço-valor patrimonial reduzido e o dividend yield sobe. Em algum momento, quando essa situação de eleição, fechamento, todas essas coisas se passam, a empresa gera novamente uma credibilidade, as pessoas perdem um pouco do medo e se dispõem a pagar mais por ela. Aí o preço da cota sobe, o dividend yield tende a cair, porque ele representa menos do valor dessa cota, e daí o preço-lucro e o preço-valor patrimonial se ajustam para cima. Então é por isso que a gente conseguiu ver na foto ali e ocorre uma inversão. O dividend yield cai e o preço-lucro e o preço-valor patrimonial sobe. É uma empresa que ela não é endividada, ela tem uma dívida controlada e, por ser um segmento perene que tem uma previsão de receita e de reajustes inflacionários, ela até permite que a empresa possa ter um endividamento superior por conta disso, que ela tem uma perspectiva dessa geração de caixa ao longo do tempo e ela entende o que ela consegue pagar ou não. Quando a gente vem aqui para essa linha de payout dela, a gente consegue acompanhar que nos últimos 3 anos ela fez um payout reduzido, porém, aparentemente ela já vai voltar a normalizar aqui em 2022, 2023 na casa de 50%, o que talvez poderia trazer um aumento nesses payouts dela ao longo do tempo, o que evidenciaria que a empresa poderia estar sendo trabalhada em um preço atrativo. Quando a gente olha para a questão de resultado dela, essa parte aqui é a que eu acho mais interessante. A empresa ela consegue mostrar uma ótima eficiência em nível de receita, custo e lucratividade. Ela traz esse crescimento ao longo do tempo de uma forma estável, passa uma certa garantia para o investidor. Bom, eu tenho ações da Sanepar, acho ela interessante e entendo o risco do Estado. É claro que você precisa ver se ela faz sentido para o seu portfólio, se você topa essa parada de ser uma empresa estatal, que vai ter aquele dedinho do governo em algum momento, mas assim, quando eu olho para o segmento de saneamento, eu olho que ele é um segmento perene, que tem essa recorrência de utilização de recurso. Ele é um segmento que, por mais que você às vezes pense assim, pô, todo mundo tem água encanada, todo mundo tem saneamento, esgoto e tal, não é muito bem assim. Então ele tem ainda uma perspectiva de crescimento para o futuro, principalmente com essa questão de marco regulatório do saneamento, que tá para vir acontecer ao longo do tempo. Ela é uma empresa que, apesar de ser estatal, ela demonstra resultados com muita eficiência e ela tem aparentemente uma ótima gestão interna dessa operação. E quando você olha os indicadores, quando eu vejo aquelas métricas, eu vejo que é uma métrica, por exemplo, de preço-valor patrimonial, que une com crescimento de receita, crescimento de lucratividade, distribuição de dividendos interessantes. Então, assim, na minha opinião, eu acho ela extremamente atrativa, principalmente se você quiser colocar uma empresa do segmento de saneamento na sua carteira e pagadora de dividendos. Mas tenha sempre em mente aquela questão do dedinho do governo. E é claro que nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar, se capacitar e ver se faz o seu perfil como investidor. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Se você tem alguma sugestão de empresa que você gostaria que a gente trouxesse, manda aqui embaixo que a gente vai fazer o vídeo. Escreve aí nos comentários pra gente. E se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha. Valeu, meus queridos.